Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Totoso e hoje a gente tá com um react mais inusitado, né? Um filminho aqui pra gente, patrocinado pelo René, que patrocinou o vídeo inteiro do Gema Please de Castlevania. Que Castlevania é daquele anime que a gente viu onde tinha o Drácula. Não lembro desse Então, nome. falaram que o anime é baseado num jogo e esse aqui é onde ele resume o jogo em 1h20, o jogo inteiro. Enfim, provavelmente vocês não vão estar vendo esse vídeo inteiro aqui, porque é meio complicado, né? Se 1h20 é só esse vídeo aqui, né? O nosso conteúdo bruto, assim, deve dar um tempinho bom aí. Mas, assim, se você também quiser patrocinar um vídeo, né? Que seja uma música ou seja uma coisa fora de música, como foi aqui no caso, que é da área, mas não é bem uma... Não é música, não tem nada a ver, mas é da área desse universo geek e tudo. Também pode patrocinar, pode seguir as mesmas regras que tem na tabela no comentário fixado, chave pixel e tudo bonitinho, aí você explica da forma como você puder. Se você for fazer um pix, preze por pelo menos colocar o nome da música. Não tenta também só colocar o link, assim, só para poder facilitar. É uma coisa que eu peço, assim, tudo. Assim, vamos já começando, não vamos enrolar muito não. Agradecer ao Davi por ter feito essa thumb aqui. E bora pro filme, né? Pro filme já. Vamos deixar aqui o like já no canal do Gema Please. E vamos que vamos. Quer algum comentário, uma ressalva antes? Não, né? Só tacar ele. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. Porque também, me lembrando que é alguém falando, né? No linguajar dele e tudo. Então, né? É 1h20 e vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um Gema Review aqui no canal Gema Please. Só esqueci de colocar a tela aqui pra vocês aqui, eu peço perdão. Então assim, vamos começar agora mesmo. E dessa vez eu tenho pra vocês praticamente um longa-metragem. Na verdade eu pesquisei aqui e é mais do que um longa-metragem, porque um longa-metragem tem que ter 70 minutos. A gente tá aqui com... nem sei eu, mas eu já desisti de contar. Eu tô trabalhando nesse vídeo aqui faz uns 2 meses, então pelo santo amor de Deus, eu só quero agradecer aí pelo patrocínio de sempre da Dunk Code. No curso da Dunk Code agora você também cria mais de 25 jogos completos, 2D e 3D durante o curso. Você cria uma própria game Unity para ser de alguma... Mas o curso, aconselho você a dar essa estampa especial, camiseta nova pra ninguém que segue esse canal nos últimos 3 milhões de anos que a gente faz vídeos aqui, que eu sou apaixonadíssimo por uma franquia de jogos. Essa franquia é Castlevania. E sim, eu sei que não é assim que se pronuncia, eu sei que era pra ser Castlevania, mas parece o jeito que os adolescentes chato pronunciam o nome de marca famosa. Mano, fui no shopping ontem, tava lá fumando meu pendrive e acabei comprando uma roupa nova da Gucci. Me nego a falar assim, eu aprendi quando eu era pequeno a falar Castlevania, então acho que já melhorou um pouco. E se você se incomodar com isso, vai tomar olho do teu cu, me desculpa. E hoje, finalmente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre essa série pra vocês. Na verdade, não sobre essa série, sim sobre um jogo específico, que é o meu favorito da franquia toda. Só que antes da gente chegar nele, a gente tinha que explicar um pouco da história da franquia toda até chegar nele, porque senão perde o impacto do porquê que ele era tão bom pra época. Então vamos voltar no tempo pra Konami em 1900... Por que eu tô falando assim? Então vamos voltar no tempo pra Konami em 1969. Sim, é isso que você está pensando. 6900, aqui nasce uma lenda dos videogames. Se eu fosse um canal respeitável de documentários sobre jogos, etc, eu poderia ficar aqui falando sobre as várias coisas que a Konami fez nessa época, mas eu... Então vamos pular uns 20 anos pra frente, pra 1986. Fazia um ano que tinha saído o NES, a versão americana do primeiro console da Nintendo, que era o Famicom. E como ninguém quer ser o PlayStation 5, o console sem jogos, as empresas logo começaram a bombardear esse console com novos e novos títulos, e um deles foi o clássico Akumajo Dracula, ou como ficou conhecido além das fronteiras otakas, Cory na Casa Branca, Castlevania 1. E eu não vou mentir, eu joguei esse jogo pra caramba, porque na época ele era um dos poucos que tinha pro meu console incrível, que era o Polystation, a cópia do NES. Porém, não se enganem, uma cópia de NES no Brasil era tão bom quanto porra nenhuma. Quando tu ia num camelô comprar cartucho de jogo, tu não encontrava Zelda no camelô. Não tinha uma fita lá do Metroid. Esses foram jogos que eu fui conhecer milhões de anos depois. O que tinha lá era fita 99 em 1. E eles vendiam 900 dessas. Só que tu comprava e sempre vinha os mesmos 20 jogos dentro. Aquele Kung Fu, Karatê, sei lá, qual arte marcial tá com... Quando a senhora era criança, você tinha um videogame também? Então, eu tô reconhecendo ali alguma coisa, mas a gente não tinha percepção do que era de verdade, assim, sabe? Qual o jogo. Eu tinha, mas eu não sei nem explicar.
Não sabia nem como é que era o jogo. Eu sei que tinha umas coisinhas que é como se fosse um caminho, tipo um aviãozinho. Uhum. E ele ia... Ele atirando assim pra cima, né? Surgindo umas atirando, a naves, gente né? tinha que, tipo... como é que fala? Saindo do... Encontrando o caminho certo, assim, sabe? Acertando ele, atirando no caminho, Sim, matando. sim. Eu acho que esse é um jogo... Como é que era o controle? É um negócio grandinho, assim, de... Sabe? Aham, De mexer em cima, aham, era só uma assim. alavanca só que você Uma mexia. alavanca, era uma Isso. alavanca. Com um botão que você pressionava também. Aquele negocinho que ele mostrou lá, que é tipo cartucho, a gente enfiava nele assim por cima, né? Uhum. E tinha mais um, eram dois que a gente jogava lá em casa. Era esse do aviãozinho e tinha mais um, mas eu não tô conseguindo lembrar, assim, totalmente. Eu acho que a lógica desse aí do aviãozinho era uma nave espacial, mas A gente falava que era um aviãozinho. Mas deve ser uma nave mesmo. Ele ia subindo, né? O tempo todo ele subia e tinha vários obstáculos, vamos dizer assim. É um jogo clássico isso. E ele atirava. Foi um dos primeiros jogos, se bobear, né? Eu tinha que perguntar ao meu irmão se ele lembra. E tinha mais um que eu tento me lembrar, menino, mas assim, eu teria que ver algumas coisas pra eu lembrar. E esse era mais antigo que esses jogos aqui ainda. Era uma alavanca, isso eu lembro. Eu lembro do cartucho que ficava na gaveta lá da sala, né, do rack, da estante, então eu lembro disso. De colocar o aparelho, a gente enfiar o cartucho por cima, assim, sabe? Entendi. Beleza. Os mesmos 20 jogos dentro. Aquele Kung Fu, Karatê, sei lá, qual arte marcial, Taekwondo, Jiu-Jitsu, vai. O jogo do Popeye, que era tipo Donkey Kong, o Mario. E aí, do nada, misturado nesse jogo, Castlevania 1. Só que quando tu é pequeno, tu joga o que tu tem. Então, eu ia lá e tentava. Só que pra uma criança, alguns jogos de NES eram muito, mas muito difíceis. Então, não me lembro de nenhuma vez na minha vida, quando pequeno, eu ter passado da primeira fase. Eu nem descobri quão longo o jogo era. E eu tava feliz com isso, porque eu era uma criança burra, devia estar comendo areia, não devia nem estar pensando nessas porra. Nesse jogo você controla o Simon Belmont, o único cara que tem um chicote mais poderoso até do que o do... que também leva o troféu de provavelmente um dos primeiros personagens masculinos a serem sexualizados e objetificados em um jogo, com as bandas da bunda de fora. E o chicote dele é o Vampire Killer, o chicote que é passado de geração em geração da família dele para justamente derrotar vampiros. E qual vampiro a gente tem que derrotar? Só o mais vampiro deles, né? O E a gente vê tanto sobre o Belmont, na música do Belmont, como era importante dele em relação à família, né? Ah, tá. Como é que era passar de geração em geração, essa cultura de caçar e tudo. Então, parece que ele falou que foi em 1986 que começou, né? Eu sou de 1980, né? Sim, mas aí você também não era muito fã dos jogos, né? Tipo assim, não, a gente brincava na rua, assim, aí de vez em quando a gente jogava. Ele falou que ele só encontrou porque ele comprava os cartuchos de vários jogos juntos. Sim, colocava ficava na sala, né, na televisão lá na sala. Drácula. Sim, isso é o Drácula, tá? Não é uma idosa. Não espanquem idosa. No que você vai avançando no jogo, você repara que tem muitos monstros famosos dos filmes antigões de terror. E quando eu falo antigões, eu quero dizer realmente antigos, tipo 1920, 1930, 1940, por aí. Então a gente tem inimigos baseados em Frankenstein, inimigo baseado na múmia, inimigo baseado em zumbis. Já deu pra entender que todos esses bichos aqui ou são demônios da mitologia clássicos, ou são diretamente tirados de filmes de terror. E esse primeiro Castlevania, ele é muito, mas muito uma carta de amor direta aos filmes de terror antigos. Tanto que os desenvolvedores do jogo, nos créditos, ao invés de colocarem os nomes deles, eles colocaram nomes falsos, incluindo parte dos nomes dos criadores e atores desses filmes antigos de terror. Muito foda aí. Curiosidades Giga Blaster Gamers aí pra vocês. Exceto pela música que tá como James Banana, que não tem nada a ver com nada de terror. Apenas James Banana. E mesmo Black Friday is just around the corner, and your Shopify store needs to be ready for... Mesmo com o Simon Belmont andando como se ele tivesse soltado um dolete na tanga, o jogo ainda conseguiu ser um total sucesso mesmo na época que ele foi lançado, então ele deu muito certo. Tão certo, na verdade, que eles até lançaram um 2. Não vamos falar sobre isso daqui. Esse jogo aqui é um daqueles casos que ele poderia ter destruído uma franquia linda por causa de um deslize técnico. Ser uma bosta. O jogo foi a primeira tentativa de Castlevania de fazer uns elementos de RPG pro jogo, então você podia ir e voltar dos lugares porque ele era um mapa aberto. O problema é que o jogo te deixava completamente perdido no que você tinha que fazer e não era tão legal assim de explorar esse mundo. E ainda por cima tinha um sistema de dia e noite, que quando do nada ficava de noite vinha uma mensagem que parava completamente a gameplay pra dizer que terrível noite para se ter uma maldição.
meu peru na tua mão. Então, por ser noite, as pessoas da cidade se escondiam, então você não conseguia conversar com eles pra progredir, e você também não podia fazer muita coisa porque os inimigos do lado de fora estavam 2 vezes mais fortes, ou seja, que terrível noite pra enfiar o controle inteiro no cu. Como se já não bastasse o jogo não te ajudar tendo um sistema super bosta desses daí, você ainda por cima não sabia pra onde você tinha que ir, porque algumas coisas eram simplesmente secretas. Tipo, ficar agachado no canto desse rio por vários segundos por razão nenhuma, até que do nada ele simplesmente abaixa a câmera e libera o espaço. Ou meu pessoalmente favorito, quando você tem que equipar 2 itens específicos no inventário e ficar agachado no canto de uma porra de uma parede por alguns segundos, até que do nada vem um tornado, te busca e te leva pro resto do jogo. Mas claro que o jogo não esperava que tu descobrisse sozinho, né? Claro, ele te dava dicas. O único problema é que ele escondia algumas delas dentro das paredes. Então acho que a gente precisa de uma dica para encontrar a dica, né? Olha, eu realmente poderia ficar aqui perdendo meu tempo explicando pra vocês os piores aspectos desse jogo, como você ter que ficar farmando item por um puta tempo, ou o fato de você ter que falar com todo mundo no vilarejo, porque senão você acaba perdendo uma dica muito importante do jogo. Mas não. Eu só vou dizer uma coisa, que outro jogo você pode simplesmente travar o boss final com um foguinho e sentar a porrada nele sem que ele faça nada contra você. Lindo. Mas graças a Deus, depois do tropeço incrível que foi o Castlevania 2... É que uma coisa muito ruim no jogo, tipo assim, hoje em dia, se você tá agarrado numa parte, você pode só pesquisar no Google, no YouTube, alguma dica, alguém que fez a parte pra você, que você tá agarrado, tipo, há umas 3 horas. Certo. Só que nessa época sua aí não tinha isso, então essas coisas escondidas eram um absurdo de se colocar, porque você tá dizendo, tipo assim, que o cara tem que... tinha que descobrir, assim. Porque você vê, tipo assim, as coisas que ele fala não são nem intuitivas, não, são coisas extremamente aleatórias que, por exemplo, você tinha que ter uma dica pra você saber que você precisava fazer aquilo, mas a dica tá numa parede específica onde você tinha que quebrar e ler o trem. Então, por exemplo, eu não sei nem se tinha tradução pra português, acredito que não, porque tudo que ele tá mostrando aqui tá em inglês. Agora, você imagina uma criança naquela época saber o inglês pra poder ler tudo bonitinho e ainda, tá ligado? Encontrar essa dica já era difícil. Com certeza leu inglês, ela não lia, né? Não necessariamente, às vezes tinha dicionário de inglês em casa e tal. Mas não, eu acho que não sei, né? Não sei se era tão comum. Mas esse negocinho da parede, ele me faz lembrar um tempinho depois, quando eu fui jogar o Mario, já não era na minha casa. Que eu lembro que ele tinha tipo, que pular em cima de alguma coisa pra quebrar e pegar vida, né? Ele tinha que bater a cabeça. É bater a cabeça? Bater a cabeça. Tá. Eu lembro que a gente tinha que colocar ele pulando, assim. Acho que era pra bater a cabeça, então. Aí já foi tempos depois, né? Aí eu já tava adolescente, assim. Não era mais criança. Sim, também o computador que você tinha no escritório seu em casa tinha Mario e Sonic só no computador. Isso aí você tá falando computador, foi só depois da minha faculdade. Eu falo quando eu tava vivo, no caso. Entendi, eu jogava. Entendi. Eu não sabia o que acontecia antes de eu estar vivo, no caso. Entendi. Quando saiu o Castlevania 3, ele se tornou um marco histórico dos jogos, até hoje considerado um dos top jogos de NES e considerado também um dos melhores Castlevanias de toda a franquia, mesmo ele sendo um jogo datado pra caramba. Mas vocês sabem como é que é, não dá pra gente ficar fazendo carinho na própria cabeça pelo nosso sucesso, a gente tem que ir lá e já pensar num próximo título que vai estourar nas bilheterias. E a Nintendo começou a ficar ligada disso, então eles já lançaram seu segundo console, o Super Nintendo. Um dos consoles favoritos dos brasileiros na época. Esse console duplicava a quantidade de cores que você podia ver, então aquele Mario feioso virou isso aqui, uma bela obra de arte, mas nem sempre mais detalhes significam que a coisa vai ficar bonita. Por exemplo, tem pessoas que quando você conhece mais a fundo, você acaba querendo arrancar o olho da pessoa com uma faca, e eu estou dizendo isso porque eu não gosto dos gráficos do Super Castlevania 4, eu acho o personagem principal o tosco do tosco. Claramente a transição foi brusca, mas não me entendam errado, não é ruim a pixel art, é ruim os designs, as ideias dos monstros, do personagem principal. Tipo, sério, alguém vai dizer que isso aqui é bonito e tudo bem, mas de um ponto de vista de design de hoje em dia, não é mesmo. O bicho é da mesma cor do cenário, isso daqui tá errado isso daqui. Mas eu respeito bastante esse título porque ele começou a ter uma gameplay muito mais avançada, tu podia atacar com o teu chicote em 8 direções agora, pra cima, pra baixo, pro lado. E fora o monstro que parece uma caveira soltando literais fezes pela boca, esse jogo foi um total sucesso. Então a franquia entrou em hibernação por 1 ano, onde eles pensaram bem em qual seria o próximo projeto deles, e eles então chegaram a uma conclusão muito intrigante: vamos lançar um jogo para um console muito mega foda-se que ninguém lembra sobre ele hoje, o TurboGrafx 16, também conhecido como PC Engine. Se você falar, eu lembro desse console, parabéns, você é velho, ou pior,
nerd. Opa! Mas para esse console, esse é um dos melhores Castlevanias da época linear do jogo, que é o Rondo of Blood. E eu não vou nem tentar fazer a pronúncia do nome em japonês, não. Vamos lá. Akuma Jodorakura X Shinorondo. E sinceramente, o único problema desse jogo aqui foi ter sido lançado para um console filha de uma puta de sumido. Porque o jogo em si é lindo, épico, da hora demais. Você controlava o Richter, que era esse homem azul ali, ainda com o chicote clássico da família Belmont. Esse jogo veio pra provar que Castlevania podia sim ser um jogo bonito com aqueles gráficos. Os designs dessa vez vieram e se apoiaram com a... Eu tô me questionando aqui, se alguém souber, Jojo não foi inspirado nisso no início não, porque Jojo tem essa questão de geração em geração. Jojo existem várias partes e cada parte tem um protagonista diferente e todos eles são descendentes da mesma família, digamos assim. Ah, tá. E o primeiro vilão deles é um vampiro. É o vilão mais conhecido deles é um vampiro. E tem muito esse aspecto também, esse aspecto desse tipo de homem, que é tipo assim, um ombro largão, todo bombadão. Todos eles são assim, praticamente, que aparecem no... Sim, exato. Me lembro, agora que eu fui me tocar, quando ele começou a falar, tipo, a geração de Besmond, de tudo, foi isso. Não sei se tem alguma coisa a ver, quem souber. Você tinha reconhecido alguma coisa ali do Mario que você falou? Que era o que você tinha jogado? Passou uma ali parecendo com o que a gente jogava. Entendi. Naquele tempo. Pixel art foda e épica que o jogo tinha. Ai, que jogo lindo. Ai! O Drácula não parecia mais uma senhora de idade, agora ele parecia realmente uma ameaça. O jogo até começava com uma cutscene, isso mesmo, uma cutscene com animações épicas, estilo animes. Você aí que gosta de um Attack on Titan. Em 94 saiu Bloodlines, que era pra algum console da Sega. Foda-se. Foda-se. Tem a Torre de Pisa. Tu pisa na Torre de Pisa. Depois disso eles viram, lançamos esse Round of Blood pra aquele console lá em 93. Não jogou tanta gente assim porque ninguém tinha a porra do console. Vamos dar um jeito nisso daqui, vamos lançar em 95 o jogo de novo, só que dessa vez muito diferente e muito mais... como eu posso dizer, cagado, pra Super Nintendo com o nome de Drácula X. Menor, não fode Drácula X, só jogo se o nome do jogo foi Drácula XXT, porra. Então eles relançam o Round of Blood retrabalhado, e quando eu digo retrabalhado, eu quero dizer muito retrabalhado. Tipo a diferença do Phineas de lado pro Phineas de frente. Tu meio que sabe que é o mesmo cara, só que tem algo que você não consegue apontar que te causa traumas. Brincadeiras à parte, o jogo não é ruim, ele apenas acaba caindo muito na sombra do antecessor dele, porque o outro jogo era realmente muito incrível. Então tem algumas partes que os gráficos não estão lá essas coisas, tem partes que a gameplay muda completamente pra pior, tinha coisas mais divertidas acontecendo no anterior, mas nada que impeça esse jogo de ser um jogo. Até porque ele tem o primeiro e único Drácula maromba de 6 metros de altura que você vai ver nos jogos. Esse daí faz o Léo Stronda chorar de noite. Shape inexplicável. E aí finalmente a gente chega em 97 e alguma coisa acontece dentro dos escritórios da Konami. Tava pra sair um novo console chamado Nintendo 64. O que eu tenho a ver com isso? Chegou a promoção Nintendo em 3 vezes sem juros. Que ia ser a revolução 3D dos jogos, né? A gente não ia mais precisar ver esse bonequinho bobo andando em 2D por uma tela. Agora a gente ia poder ver ele em total 3 dimensões épicas e gamers, profundidade, altura e suco gamer. Os 3 componentes que faziam esses jogos poligonais serem radicais. É Nintendo ou nada. Então, segundo relatos, ao que tudo indica, a Konami dividiu o time do Castlevania em 2 times. Um ia trabalhar no novo jogo para Nintendo 64, que deveria ser do Balacobaco, que eles acreditavam que ia ser o que ia explodir o mercado em vendas. E os outros iam seguir trabalhando em um jogo 2D, só que para um outro console lá, o Sony, PlayStation, sei lá o que. Um bagulhinho que tava saindo ali também. Não era esperado nada desse time e eles foram dados total liberdade pra brincar completamente com a série, fazer o que eles quisessem com o jogo, mudar a gameplay, mudar o jeito que jogava, mudar tudo. Tudo que eles quisessem, eles podiam. Porque afinal, o que importava era aquele jogo de Nintendo 64 incrível que ia sair 2 anos depois. Então o que acontece depois disso é basicamente a definição do dicionário de ironia. Chega o fatídico dia do lançamento do Castlevania 64, o jogo que ia revolucionar o sistema de plataforma, exploração, tudo que você conhecia sobre 3D ia cair por base naquele momento. As crianças correm incessantemente atrás de cópias desse jogo, compram com seu dinheiro suado e levam pra casa esse cartucho. Este fatídico cartucho queria entrar neste fatídico console. E então elas veem essas imagens.
Vou tentar ser o mais justo possível aqui nessa review de 10 segundos sobre esse jogo, mas ele não é bom. Os controles do jogo não são bons. A história do jogo não é boa. Você é uma vampira? Por que você não tem medo? Apenas vampiros e demônios vivem aqui. Andar por aí de forma tão despretensiosa pode custar sua vida. Eu não posso desobedecer os ensinamentos de meu pai de jamais atacar os fracos. Que porra é essa, mano? O que tu quer dizer? E por mais insano que isso vá soar, eu preciso informá-los que ele é feio. Segundo reviews, na época ele foi sim considerado bonito, mas hoje em dia eu acho que algumas coisas avançaram no campo da tecnologia. Pra mim esse jogo aqui explica bem o sentimento de quando tu tenta fazer um jogo com gráfico realista, só que 10 anos depois a tecnologia toda avança e todo mundo vai querer tentar fazer justamente o realismo. Então quem acaba saindo ganhando nessas paradas são jogos mais estilizados, cartoonizados, paradas assim, como o Mario 64, que até hoje ele, porra, envelheceu como vinho, tá maravilhoso lá. E aí tu coloca Castlevania 64 do lado de qualquer outro Castlevania e chore. Na época do começo do 3D deve ter parecido loucura as pessoas quererem seguir fazendo jogos 2D. E acho que a Konami realmente estava botando muito pouca fé no time do Symphony of the Night, porque provavelmente ia ser o último jogo 2D da série se tudo desse certo. Mas pro choque de ninguém hoje em dia, aquele time pequeno e completamente livre de qualquer pretensão acabou criando um dos melhores títulos de PlayStation 1 da história. A história do Symphony of the Night, na verdade, ela caminha lado a lado com a história do Koji Igarashi, um dos empregados da Konami na época do lançamento do Symphony of the Night, que incrivelmente gostava tanto da série Castlevania que pediu pra ser mudado de setor só pra poder trabalhar nesse jogo. Ele iniciou trabalhando num Castlevania que era pro 32X, que acabou sendo completamente cancelado, e isso levou ele a trabalhar diretamente depois no Symphony of the Night. O trabalho dele inicialmente era só escrever e programar algumas coisas no jogo, só que na metade do projeto por aí aconteceu uma promoção dentro da empresa e ele acabou subindo junto como diretor assistente. E a partir daí ele começa a ter espaço para dar as ideias que ele queria poder dar no jogo, e logo vocês vão ver que sem esse cara, esse jogo não teria sido a mesma coisa. Antes da gente passar pro primeiro capítulo já sobre o jogo, eu só quero deixar bem claro que o jogo teve dois lançamentos importantes. Um foi pro PlayStation e o outro foi pro Sega Saturn. E na verdade o que tem mais conteúdo acaba sendo de Sega Saturn. Mas o que a gente vai estar vendo aqui hoje é o do PlayStation, que é o mais famoso de todos, e todas as diferenças eu vou listar pra vocês ao longo da review aí. Relaxa, meu irmão! L'histoire du jeu. A história desse jogo... Ele vai falar do What is a Man, mano. Eu já vou falar disso. Vamos... Ué. Vamos voltar aqui e focar no que importa, tá? Esse jogo tem um dos inícios mais diferenciados da história dos videogames pra mim. É verdade, como a frase What is a Man, pronunciada pelo Ô cara, por favor, você pode ficar em silêncio um instante? Eu tô tentando chegar em todo lugar da internet que tu olhar hoje em dia. Se tu simplesmente pesquisar por Symphony of the Night, tu vai ver esse cara aqui com cabelão branco, lindo, liso, macio, lindo homem, lindo, modelo lindo. Tá, mas o que isso tem a ver com What is a Man? Ô filha da puta, quer fazer o vídeo? Vem aqui e grava então, porra. Já vou chegar lá, cara. Ele vai estar estampado em tudo que é screenshot do jogo. Então imagina a cara das pessoas quando elas dão start game e elas estão já do nada no meio de uma escadaria com esse bombado de cabelo curto e jaqueta azul aqui, o Léo Stronda no game. E aí você sobe essa escadaria sem pretensão nenhuma, plau, o Drácula. Aí você pensa, não é possível. Ele vai me enviar lá pro começo do jogo, a gente já vai começar de verdade daí, beleza? Não. Você batalha contra o Drácula no início do jogo. E pasme, o que você tá vendo é o final do Rondo of Blood, aquele Castlevania que eu citei lá antes, lembra? Ah, viu só agora como é que é importante? Eu expliquei coisas do passado pra você entender coisas do futuro.
Então você inicia já na pele do Richter Belmont, no finalzinho da história do Round of Blood, quando ele vai finalmente derrotar o capeta Drácula. Só que antes disso acontece só o diálogo mais icônico da história dos jogos, porque ele virou um meme eterno que jamais será esquecido. Pra explicar por que ele é tão icônico, eu tenho que explicar que ele foi redublado em inglês. O jogo originalmente era em japonês e era bem melhor as atuações. Quando foi pra inglês, a dublagem perdeu grande parte do impacto e da qualidade. Die, monster! You don't belong in this world. E eles fizeram uma mistureba entre um inglês medieval com uma parada mais moderna e ficou muito horrível. E muitas vezes 100% errado, que nem nessa vez quando a Maria te olha e fala: Alucard, eu estou feliz, seu tudo bem. Que é um erro básico de inglês que eu não sei como é que ninguém percebeu. Mas basicamente essa parte do jogo é o Richter e o Drácula trocando farpas ao vivo. Você rouba a alma de homens e os transforma em escravos. Talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. Tá porra, Drácula, essa daí foi... pisa menos, marmitada, Rock Wings. E tu vai tomar um cu. E é depois desse momento que o Drácula finalmente se emputece e não quer mais ouvir falar desse negócio de homem, não. What is a man? A miserable little pile of secrets. E então essas palavras ecoaram por milênios e milênios de memes. O que é um ganso? Uma miserável pilha de... O que é o Natal? Uma miserável pilha de presentes. What is a man? A miserable little pile of secrets. Drake, que foi? Cadê a porta? Die, monster! You don't belong in this world. Acho que já deu pra entender que isso aqui tem muito meme e como o vídeo não é sobre isso, vamos seguir. E essa